Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 da Embratel, canal 85 da Sky, os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas que também participam, que veem os nossos conteúdos, participam conosco, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o assunto de momentos da doutrina, ainda falando dentro do livro de Atos dos Apóstolos, logo depois da vinheta. Irmãos, nós estamos nesses últimos programas concluindo já nessa parte agora o livro de Atos dos Apóstolos, tornando a dizer aos irmãos que a nossa preocupação aqui em ver o livro de Atos não tem nada a ver com o conteúdo histórico do livro, porque o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Mas o que é importante para nós como igreja, e é o assunto que nós temos abordado aqui nos nossos programas, é o conteúdo doutrinário que está dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque os 30 anos, como nós já falamos em outras ocasiões, os 30 anos da igreja, que é o que está registrado dentro dos 28 capítulos, né, do livro de Atos, desde a subida de Jesus aos céus até o final, o último capítulo, quando Paulo é enviado preso para Roma. Então, esses 30 anos, há um conteúdo doutrinário da igreja. Podemos dizer que toda a doutrina da igreja está dentro desse relato dos 30 anos da igreja no primeiro século. Nessa terceira viagem, que é o que nós abordamos no último programa, o que nós pegamos de importante dessa terceira viagem? Então ele está voltando a Éfeso, como nós falamos anteriormente, e tem ali aquela conversa que ele teve com o grupo de Éfeso, quando ele questiona os irmãos sobre o batismo com o Espírito Santo, né? E todos ali falam que não tinham ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. E ali, esse ponto, como eu disse nos programas anteriores, o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, ele é fundamental para mostrar, ali está clara a doutrina, ali é uma coisa sem contestação. O capítulo 19 mostra com muita clareza a diferença entre batismo nas águas, que é o batismo de João, e o batismo com o Espírito Santo, como ele se refere, quando o batismo com o Espírito Santo vem com sinais, como ele mesmo mostra. Agora, o ponto central que nós podemos pegar dentro dessa terceira viagem, que é a chegada dele, né, a Atenas, e quando ele passa Éfeso, quando ele chega a Éfeso, que encontra ali toda a cidade. Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia. Para vocês terem uma ideia, ela é uma cidade ali no mar, né? A costa era do mar Egeu, e era uma cidade, veja, naquela época com em torno de 250 mil habitantes. Era uma grande cidade, era a cidade mais importante. E ali naquela cidade, Paulo ele tem um desafio muito grande, que é com aquilo que era o que dominava o costume e a religião, que era a deusa da cidade, a deusa dos Efésios, a Diana dos Efésios, muito mencionada e discutida naquela época, né? Então a cidade vivia muito em função disso. O Demétrios, que fabricava os ídolos e vendia, isso tinha um valor comercial muito grande para a cidade.
A terceira viagem de Paulo, segundo alguns, ela deu origem a algumas cartas após as viagens, carta aos Romanos, carta aos Coríntios e carta aos Gálatas. Mas vamos pegar então a carta aos Coríntios. Certamente, todo esse episódio aí da Diana dos Efésios foi importante para que Paulo tivesse algum ensino para as igrejas, especialmente as igrejas que eram igrejas oriundas do paganismo, como, por exemplo, a igreja de Corinto. Claro, a igreja de Corinto tinha uma origem dentro do paganismo, porque a igreja de Corinto, de onde ela veio? Ela veio do paganismo, ela veio de tudo aquilo que era ensinado na religião tradicional deles, como o politeísmo. Então, essa igreja de Corinto era uma igreja muito parecida com a igreja que nós vivemos hoje. A origem da igreja em Corinto é muito parecida com a igreja hoje, com o cristianismo hoje que nós vivemos, a origem do cristianismo. Então, por isso que Paulo, vejam, por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele começa a mostrar alguma coisa a respeito disso, principalmente no capítulo 10, no capítulo 10 da primeira carta. O que ele diz no capítulo 10 da primeira carta? Então ele faz uma advertência aos coríntios. Por quê? Porque eles são oriundos do paganismo. Durante muito tempo, o próprio cristianismo, antes da reforma religiosa do século XVI, se dizia que a pessoa que não era batizada nas águas, não era aquele batismo, que a Igreja Católica fazia, que era o batismo de aspersão. O batismo da Igreja Católica sempre foi o batismo de aspersão, que era o batismo da criança. E por isso que os católicos ainda dizem hoje que a criança que não é batizada é considerada pagã. Por quê? Porque o cristianismo, na época, que era oriundo do paganismo, então a renúncia ao paganismo, a expressão de renúncia ao paganismo era passar pelo batismo que a igreja ensinava, que era o batismo de aspersão. Então, claro que isso tudo tem um sentido. Então, quando Paulo começa a ensinar a igreja de Corinto sobre esse aspecto, ele começa a mostrar, então, o que era a idolatria, mostrando a dificuldade da idolatria. E esse capítulo 10 da carta aos Coríntios, que eu repito, provavelmente, claro, tem muito a ver com essa terceira viagem de Paulo. Ele é tão enfático que ele diz assim, o culto sacrificado a ídolo, olha a expressão de Paulo, no capítulo 10 da carta aos Coríntios, o culto sacrificado a ídolo é culto a demônios, e não quero que sejais participantes com os demônios. A palavra mesmo no texto original no grego, a palavra sacrifício aí tem um sentido da origem latina, porque sacrifício em latim é sacro ofício. A palavra sacro ofício, que é uma palavra latina, que foi colocada aí como sacrifício, significa sacrifício santo, é o culto. Então, quando ele fala sacrifício, sacrificar ao ídolo, é o culto ao ídolo. Vejam que coisa interessante que vocês vão entender. A Diana dos Efésios era a deusa que era responsável por tudo que transcorria dentro da cidade de Éfeso. Por isso ela é chamada Diana dos Efésios. Se nós pegarmos hoje o cristianismo, aquele cristianismo, o cristianismo, por exemplo, o cristianismo romano, você vê hoje que cada cidade tem aquilo que se chama de padroeiro.
essa figura do santo, essa figura que é uma figura de ídolo, é exatamente a repetição da Diana dos Efésios. Então, Paulo, quando pega a experiência dessa que acontece com a Diana dos Efésios e traz para a igreja de Coríntios, ele mostra para a igreja aquilo que serve de ensino para nós, mostrando o que é o ídolo. Então ele diz, o ídolo é alguma coisa? Não, o ídolo não é nada. Mas o que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Ou seja, cultuam, eles pensam que estão cultuando a Deus, mas não estão. Isso é muito importante na vida, no ensino da igreja, para que nós possamos entender o objetivo de tudo aquilo que está descrito no livro de Atos. Então, o que é participar? Então, por isso que você tem, nós falamos no nosso evento agora de festa, de Natal, nós mostramos aquilo que o pastor Jesus falou de maneira muito clara. Tudo pode acontecer, pode fazer suas festas, ninguém está proibido as festas, mas nós temos que ter cuidado para não trazer o culto para o outro lado, desviar o culto do foco. O nosso foco é Jesus, Jesus é autor e consumador da nossa fé. Quando você sai disso, você desvia do foco, você sai do programa, que é o projeto que está estabelecido na palavra. Então, meus irmãos, toda a colocação de Paulo, depois dessa viagem, não é que é uma viagem, como eu falei anteriormente, é uma viagem mais longa, uma viagem de 5 anos. Então, olha o trabalho dele de mostrar tudo isso. E o Senhor permitiu que toda essa experiência fosse colocada para que a doutrina fosse estabelecida. Aí está a doutrina do que é o ídolo, a doutrina de se abster do ídolo, de evitar o ídolo, porque isso é uma forma de desviar o homem. Porque a fé, ela é genuína. Então, vamos lá. Ele mesmo diz, a fé é o que? É um princípio especial, é o firme fundamento. Todo mundo diz que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Vamos lá, suponhamos que fosse. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Então, o que é o ídolo? O ídolo é uma coisa que você vê. Então, quando ele diz que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, então ele está falando sobre uma fé genuína, uma fé diferente. Então ele está ensinando. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. O ídolo você vê. Então, quando você coloca a sua fé naquilo que você vê, essa não é a fé verdadeira. Esse é um desvio. E esse desvio leva o homem para quê? Pro misticismo, para a superstição. É por isso que hoje há uma preocupação muito grande. Isso é uma revelação que o Senhor deu lá atrás. A grande preocupação da igreja hoje, principalmente nós que somos pentecostais, não permitir que aquilo que é material se misture com o espiritual. Por quê? Porque quando você mistura o material com o espiritual, você entra exatamente naquilo que é o comentário da igreja de Tiatira, quando depois do casamento da igreja com o Império Romano, que foi Pérgamo. O que aconteceu em Tiatira? O espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? O espírito de idolatria. Foi ali que entrou, quando todo o cristianismo entra para o lado do paganismo, com o culto àquilo que se vê. Tem o culto à cruz, o culto aos chamados vultos do cristianismo, tudo aquilo que foi o desvio que é resultado na igreja de Tiatira, antes
desse acontecimento de Paulo, porque a viagem, porque a experiência a experiência de João viu a coisa depois, que o livro de Apocalipse foi escrito depois, bem depois. Então, aquilo que Paulo cita aqui agora, João já profetiza para os nossos dias no que poderia acontecer, que era esse desvio. E hoje, quando você vê movimentos pentecostais entrando para o lado, entendeu, da água que é ungida, do material que é ungido, disso e tal, isso é um desvio muito importante, grave e que realmente macula a fé. Meus irmãos, quando nós olhamos o livro de Atos de maneira bem cuidadosa, nós vamos ver dentro dele, nós vamos, como diz o pessoal, uma palavra que todo mundo gosta, garimpar dentro dele todo o ensino da igreja. Como eu disse a vocês, o livro de Atos é o manual da igreja. Quando você diz que a sua igreja é bíblica, tem que ser a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Tudo o que acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Vejam, nós fizemos nesse 1º de dezembro um movimento mundial. Eu disse há uns 2 ou 3 programas atrás que nós fizemos uma viagem parecida com a de Paulo. Vamos pegar, por exemplo, a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo foi uma viagem evangelística. Eu diria que a terceira viagem de Paulo, onde ele vai confirmando, além de evangelizar, mas ele vai confirmando a doutrina. Na terceira viagem é praticamente ele confirmando a doutrina, mas a primeira é puramente ele saiu para anunciar um evangelho que ninguém conhecia. Anunciar o primeiro mensageiro, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, era a primeira viagem dele. Veja, quando nós fizemos nossos Trombetas e Festas agora, Paulo fez a primeira viagem em 3 anos, né? Saiu de Antioquia e foi até Antioquia lá da Ásia Menor, lá no sul. Vejam, ele fez isso em 3 anos com uma pregação. E qual era a pregação? Aquilo que aconteceu com ele numa das fases da sua viagem. Quando ele chegou, por exemplo, em Atenas e viu lá o Areópago, e os altares que tinham em toda a cidade, e um deles era o Deus desconhecido. O que nós pregamos no Trombetas e Festas no dia 1º de dezembro foi a mesma coisa, o Deus desconhecido. Por que o Deus desconhecido? Porque Jesus é um Deus desconhecido para o cristianismo que aí está. Porque as pessoas estão pensando num Cristo diferente, pensando na figura de um homem que foi pintado, foi criado, foi feito uma estátua, alguma coisa, e as pessoas pensam em Cristo daquele jeito. Esse Cristo não existe. O Jesus que nós cremos, ele não foi retratado, ele não foi pintado, ele é espírito, e por isso que a Bíblia diz que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é diferente. É completamente diferente. Então, quando nós olhamos para isso dentro do livro de Atos, nós nos colocamos nos nossos dias, hoje, nos nossos dias, semelhante àquela primeira igreja. Nós saímos com uma mensagem para mostrar o quê? Jesus que está vivo, diferente de tudo aquilo que se vê aí fora. Porque o Jesus vivo, ele se revela a você, ele fala com você, ele entra no seu interior, não é aquele que abraça a sua alma. Paulo disse isso. O que Paulo diz depois que ele teve uma experiência com o Senhor? Eu não mais vivo, Cristo vive em mim, dentro dele. Então, essa é a experiência diferente. Vejam, irmãos, nós estamos caminhando num momento importante para entender esse mistério que nós temos pregado. Paulo fala isso. Por exemplo, ainda nos referindo sobre a carta aos Coríntios, né, alguns dizem que a terceira viagem foi importante para isso, principalmente essa viagem aos Coríntios. O que ele diz no início da carta? Algumas coisas interessantes em toda a carta, mas veja, ele diz uma coisa lá no capítulo 2, aquilo que o olho não viu,
ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. O que ele está dizendo? O que ele está falando? Ele está falando de um mistério. Aquilo você não viu com os olhos, né, humanos, assim, fisicamente. Você não ouviu um som. Não passou pela sua razão. Então, alguma coisa que além de tudo isso, isso se chama revelação. É a pregação que ele fala, que ele mostra como resultado daquilo que era a sua missão, de pregar o evangelho e anunciar a obra. É por isso que eu digo ainda hoje, nós somos muito parecidos com Paulo. Uma vez eu disse que se Paulo fosse vivo hoje, ressuscitasse, né? Paulo ia frequentar uma igreja nossa e falaram tão mal de mim, disseram tanta coisa. Eu não estava me referindo a Paulo ser Maranata, que Maranata é a única, eu não estou dizendo isso não. Eu quis dizer naquela oportunidade que o que nós falamos, o que nós pregamos é aquilo que Paulo ensinou, é aquilo que está na Bíblia, só isso. Tanto isso é verdade que mesmo as pessoas que nos criticaram quando eu disse isso, hoje essas pessoas são quem dizem que Paulo era típico da igreja Maranata. Por quê? São esses que disseram, eles são presunçosos, por isso que diz que Paulo... Alguns estão dizendo, chamando a igreja cristã Maranata de seita. Então você que diz que a igreja cristã Maranata é seita, lê Atos 24:14. Última viagem de Paulo. A última viagem de Paulo. O que Paulo diz para o mundo naquela época? Ele diz o seguinte: o caminho pelo qual eu sirvo a Deus, e que eles, os opositores, chamam de seita. Ele está falando isso no final do seu ministério, praticamente. Lá no capítulo 24, depois da terceira viagem. E já está se preparando para ir preso para Roma. Então vejam, o que nós queremos trazer aqui no livro de Atos é o ensino doutrinário que nós temos vivendo hoje, que não tem nada de diferente. Nós lutamos para que tudo aquilo que Paulo viveu, o que ele ensinou, porque ele não ensinou aquilo que veio dele. Na carta aos Coríntios ele diz, eu recebi do Senhor, capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, né? Quando ele fala da ceia, eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Vejam, meus irmãos, vamos parar por aqui, nós vamos concluir no próximo programa esse esboço do livro de Atos, falando sobre a última participação de Paulo, já indo para Roma, a sua prisão, e mostrando o que é importante nisso tudo para nós e para a igreja hoje, e tudo aquilo que nós vivemos. Amém? A paz do Senhor, irmãos.